Aí eu ficava muito na loja, meu pai tinha uma loja de camisa, né? Ele ia no Brás, comprava e revendia lá na minha cidade, então ficava muito lá também. Era assim, era mais rua, brincar, eu gostava muito de esporte. Então, todos os esportes que tinha assim, vamos jogar basquete? Vamos jogar handebol? Vamos. Não tinha como fugir, né? Andar de bicicleta, pô, a gente andava muito. Tinha uma descida lá, então a gente descia muito de bicicleta, roller, patins, essas coisas assim que era de época. Aí meu pai dava um jeito, conseguia. Não sei se aqui tem muito, mas lá a gente era épocas também, né? Carrinho de rolimã. Patinete. É patinete que fala aqui? Pô, carrinho de rolimã, a gente andava muito lá, assim. Procurar madeira Madeira, aí certa. tinha que ir a gente ia no ferro velho. Rolamento, pô, tinha que conseguir 3, aí era pequeno, difícil. 2 grandes. Aí alguns botavam feio, porque tinha que... Você era moleque goeiro mesmo. Eu era, pô, não tenho muita cara não, mas eu era. Sabia fazer boca de chave de pipa? Pô, pipa eu não era muito bom de empinar, não. Eu, às vezes, cortava um ou outro, tanto que a minha mãe também não deixava eu ter linha com cerol, né? Mas a gente tinha, né? Mas, então, eu gostava mais de correr atrás para pegar os pipas e fazer também. Na minha época, não tinha ainda muito... Hoje em dia já é mais você comprar, né? Sim. Na época, não. A gente parava, cola tenaz, passava, aí tinha que... Quebrar o vidro. pegar, achar bambu para fazer a vareta. Aí tinha que fazer toda a armação. Aí a gente ficava brincando, vamos fazer a bandeira da Inglaterra. Aí ficava certinho colando, depois ia no fogão e tal. Pô, a gente perdia um tempo ali pra fazer rabiola também e tal. Aí depois subia, cortava a gente. Bora atrás. Acho que essa daí a gente conseguiu tirar um aço importante do homem que eu duvido que alguém acreditou, não imaginou o dia que o nosso miteiro fazia, aqui a gente chama de arraia, né? O pipa, aqui a gente chama, empinava a raia, não só empinava como produzia. Nosso Everton Miteiro, eu ainda quero falar um pouco disso, só antes lembrando de falar, porque a gente tem que pagar muitos patrocinadores, graças a Deus é o time de patrocinadores aqui. Um abraço pra galera da Embaixador Móveis, patrocinador oficial do Esquadrão de Aço, você que tá pensando em reformar a sua residência, reformar um cômodo da sua casa. Pô, quero mudar minha cozinha, quero comprar um fogão novo, quero comprar uma cama, né, um guarda-roupa, tudo na Embaixador Móveis. Aqui, você tá aparecendo aqui pra gente, tá aparecendo aí pra gente o QR Code da Embaixador Móveis. Você aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que você vai ter acesso ao catálogo da Embaixador Móveis e vai conhecer todos os móveis disponíveis lá. Acesse e lembre-se sempre, dê moral para quem nos dá moral. Se é parceiro do Esquadrão de Aço, você também tem que fortalecer o movimento Embaixador Móveis. A gente vai falar um pouquinho mais deles em sequência, mas é porque você falou de sua infância e me veio um gatilho aqui. Você vê muito de Everton Ribeiro em Guto e Totó hoje? Em que aspectos? Pô, assim, gostar de brincar, né? Eles são bem diferentes os dois, assim. É legal, assim, você ver que é a mesma criação, só mas que personalidade tem um que é mais diferente. Everton e outro que é mais Marília na personalidade, assim? Então, o Guto é mais a cara da Marília, só que tem muito da minha personalidade, assim, é mais tranquilo, às vezes não gosto muito de tirar foto e tal. Já o Antônio, se ele estivesse aqui, estaria sentado com uma cadeira aqui, Totó conversando, ele é a minha cara, só que é mais da resenha, gosta de conversar, então puxou um pouco mais o lado da mãe, né, da Marília. Então é bem bacana isso, mas os dois gostam de... Eu estimulo também, né, eu e a Marília, a gente estimula muito o esporte, né, que eu acho que é um bom começo para que tem tudo, né, no esporte. Tem trabalho corpo, disciplina, respeito, porque você tem que escutar seus treinadores, trabalho em equipe, então independente se for futebol, luta, vôlei, o que for, o esporte em si trabalha essas valências que eu acho muito importante. Então a gente estimula muito eles jogarem bola, ficar pulando, eles gostam muito de parkour.
Eles gostam, pô, é porque é pular, né? Pular pra lá, pra cá. Não, e a curiosidade, você não sabe disso, Marília pode te falar e tal. Quando eles vão para os jogos, o torcedor não tem acesso a isso, às vezes eles vão para entrar em campo com você e aí eles ficam lá na sala de imprensa. Eles ficam brincando de parkour, às vezes pulando as cadeiras e vão e correm. Eles sim. não param quieto, é muito divertido. Eles gostam muito, eles gostam. Então, isso a gente estimula e só que assim, é bem diferente, mas um que parece comigo, os dois, é isso, é gostar de esporte, de estar ali brincando, eles gostam muito de brincar. Ô, Everton, você fala que teve hiperatividade quando você era criança, quando você era mais novo. E você é muito grato ao esporte por ter te conduzido nessa disciplina e nessa ajuda desse lado cognitivo da vida, que atrapalha muito uma criança. Hoje eu não consigo ver, não convivo tanto assim com você, a gente esteve junto no mesmo ambiente poucas vezes, mas eu não te vejo assim tão hiperativo como Caio, vou dar um exemplo. Você deu um extremo aí. Porque a hiperatividade de uma criança, um com o outro. no máximo respeito, meu parceiro, mas é nessa pegada. Mudou o quê? O que você vê o esporte ter entrado assim nesse lado cognitivo seu e te deu um caminho para ser hoje mais tranquilo e centrado assim? Cara, eu não sei, né? Assim, minha mãe, como eu falo assim, eu acho que eu tenho essa ideia de que eu era hiperativo, porque minha mãe me falava. Com 2 anos, 2 ou 1 ano, eu furei o meu tímpano sozinho, pegava as coisas, botei o cotonete no ouvido, deitei. Aí minha mãe, desesperada, só que assim, a gente morava Cotonete pendurado. aqui, e ela dando um jeito de ligar pra alguém ou pra ir pro hospital. Aí quando ela vira, eu tô em cima do sofá, abrindo a janela pra pular a janela. Só que pra pular a janela, embaixo, depois da janela, depois virou uma laje. Mas antes não tinha laje, era só a garagem lá embaixo. Meu Deus. Porque minha casa tem que subir uma escada, que era um terreno pra cima, assim, então aí minha mãe gritou, aí eu olhei assim, ela conseguiu me pegar. E aí eu dormia na cama, acordava no banheiro, enrolado com papel higiênico. Às vezes acordava na cozinha. Então, eu não parava. Eu comecei a andar cedo também, com acho que 10 meses eu já estava andando, quase correndo, minha mãe falou. Então, eu era muito hiperativo, assim. Acho que eu comecei no judô, assim, né, em escolinha. No judô, foi me dando, acho que jogava toda a energia ali. E depois também tinha o futebol, aí e gostava, na escola brincava muito. Eu fui aprendendo disciplina, ter mais controle, mais calma. E eu acho que é isso que me tornou mais calmo hoje, né? Mas no começo eu trabalho aí pra minha mãe e pro meu pai. Rapaz, você tinha quantos anos essa do cotonete? Eu tinha 1 ou 2 anos. Eu era novinho. Você imagina o susto da senhora, sua mãe, vendo essa cena. Rapaz, você falou, me deu uma agonia aqui. E a senhora reclamando de mim em casa, tá vendo, mãe? BaiaCast com Everton Ribeiro, nosso miteiro, nosso capita. Quem tem episódio saudade é ele. 06. Um abraço pra galera da Croaçonho. Lembrando, Croaçonho, patrocinador oficial do Esquadrão de Aço. Garanta um voucher de R$ 75,00, pagando apenas 50, e venha conhecer o Croaçonho da loja lá no Shopping Paralela. Croaçonhos com massas artesanais, recheios doces e salgados. Inclusive, já vou fazer o pedido aqui, porque sempre vocês sabem, aqui ao final do nosso episódio, a gente tem aquela degustação de croações. Hoje, nosso capita, eu já conversei com a Evelyn, nutricionista do Esquadrão, ele está liberado para degustar um croaçonho. Então, vai poder degustar croaçonho, parceiro oficial do Esquadrão de Aço, inclusive Danilo Tripa, que conquistou um desconto para o sócio do Esquadrão, não é isso, meu pivete? 15%, você chegando lá, casal que me disse que deu BO, já resolvi seu BO. Pode ir lá de novo, que vai dar certo. Tomei um quadro na Fonte Nova esses dias. Você fica falando que eu consegui as coisas, as pessoas acreditam mesmo que eu consigo as coisas. Irmão. 15%, leva a sua camisa do Bahia, leva o seu sócio. Carteira de sócio, não? Leva o seu sócio e vai com a camisa do Bahia, lógico. Não faça isso. Vá com sua camisa, vá com seu sócio, que vai dar tudo certo. Abraço para Fred do Croação, então. Apresente sua carteira de sócio lá na loja do Shopping Paralela. 15% de desconto na hora da compra do seu croação, do seu salgado.
combinado. E vou pedir aqui naquele aplicativo de entregas. No final a gente vai ter croissant para degustar aqui. Capita, falando um pouco agora da sua carreira. Como a gente já falou aqui, a gente tem o quadro É Assim Que Se Resume a Sua História, onde você destrincha mais a sua carreira e a gente fala mais abertamente. Hoje, eu queria fazer um pouco diferente. Eu queria que você fizesse um breve resumo da sua carreira, mas dizendo o que você conseguiu extrair, seja de bom ou de ruim, ou de bom e ruim, em cada clube por onde você passou. Caramba. Desde profissional ou... Pode ser do início no Corinthians e tal, para falar um pouco então, do seu crescimento como profissional mesmo. Acho que no Corinthians eu sou muito grato também por poder dar a oportunidade de virar profissional, né? Num time de massa, um time grande, né? Só que infelizmente eu era muito novo, comecei com 17, ainda era lateral esquerdo, então peguei 2 momentos muito difíceis, conturbados lá, então não consegui mostrar todo o meu potencial. E ainda mais com a equipe passando por momentos difíceis, né? Então, foi no ano do rebaixamento do Corinthians que você começou a ter as primeiras foi onde oportunidades. eu estreiei, né? Estreiei em 2007. Danilo Fernandes já estava por lá nessa época? Ele é um ano mais velho que eu, a gente fez a base juntos, só que ele não tinha subido ainda no profissional, ele foi subir... Tinha cabelo. Ainda já estava No processo no caminho já, né? de virar o Danilo Fernandes de hoje. Mas ele... não tinha subido ainda, subiu eu, Lulinha e Dentinho e Alisson, né, naquela época. E, assim, o que eu tiro de lá, bom que foi virar profissional num clube grande, um clube que me deu essa cancha, assim, né, de pressão, de saber ter que lidar com muita gente falando de você, falando do seu futebol. E isso foi um lado bom e um lado ruim ao mesmo tempo, né? Porque para um menino de 17 anos começando, querendo marcar seu lugar num clube grande, passei por Nem dois todos momentos conseguem difíceis. lidar com a pressão, né? Isso, cada um tem seu tempo de Maturação. de suportar, conseguir fazer o seu melhor, de ganhar corpo. Eu fui ganhar corpo um pouco mais para frente. Então, no Corinthians fica esse lado bom de poder estrear num grande clube, mas é o lado ruim de não poder desenvolver tudo o que eu poderia dentro do clube que eu joguei desde os 12 anos até sair, né? Você pensava assim, tipo, se não for aqui, eu vou conseguir ter uma oportunidade em outro lugar, mas eu sou grato por estar aqui, ou você queria muito lá? Não, acho que você nunca pensa, né, que pode dar errado, né? Eu sempre pensava, vou virar profissional, porque você tá vivendo sempre ali. Eu cresci ali com torcida já desde os 15 anos, já começando a ir aos estádios, então eu queria muito viver aquilo. E quando eu virei profissional, foi uma alegria imensa poder estar lá, só que você começa a perceber que profissional é diferente, é mais difícil, tem menos espaço. Então, até você pegar nessa transição, você não falar, não vou dar certo. Meus colegas davam certo e pegavam outro rumo. Geralmente o rumo era para fora, né? Ou para um lugar melhor. E eu nunca pensei assim, não vou dar certo aqui no Corinthians. E quando não deu, cara, é um baque, né? Fala, caramba, e agora? O que vai ser? Eu ainda era novo quando eu fui emprestado pro São Caetano. Você queria? Queria, porque eu Precisava queria jogar, né? Eu falei, eu acho que eu preciso. Eu preciso jogar. Aqui não vou ter a oportunidade que eu espero. E preciso jogar. Só que, ao mesmo tempo, eu fui para um time bem menor, né? E Série B ainda? Mas o Corinthians já estava na Série B também. Eu joguei a Série B pelo Corinthians, só que, como não estava jogando muito, eu preciso jogar. E eu era novo, então não tinha muitos clubes ainda, assim, muito bons para ir. Então eu falei, não, eu vou para São Caetano, que é em São Paulo, não preciso ficar longe da minha família, tão longe. Mas ali já fui morar sozinho, já uma cidade diferente, então ali tive que começar a cozinhar sozinho. Então, amadureceu na tora, né? Então eu fazia meu almoço, fazia minha janta. Quando você estava jogando no São Caetano? Quando não era sempre que dava também para ir no restaurante, né?
Então, aí... A grana ainda era curta nessa época, meu, aí não tinha que era- segurar. então, tinha que... A gente contava ali, já ganhava um salário, assim, bom, mas nada que desse pra todo dia estar no restaurante. Então, aí, comia, às vezes no almoço, ia lá no PF, a gente fala PF, né, que é no restaurante, no botequinho lá, almoçava lá, no aquilo, então... E aí à noite não tinha aquilo, então aí eu fazia. Então isso ia fazendo amadurecer, aí e eu consegui jogar, onde foi a primeira vez assim que eu fui para meia, decidi que não ia mais jogar de lateral. Fui para meia onde eu sempre gostei, onde eu sempre fiz a base toda de meia, né? Só ali no júnior pro profissional, que era 3 zagueiros, eu jogava de ala, então era mais um meia pela esquerda. Seu senso de marcação, você acha que vem daí, pelo menos? Porque você marca muito. Então... Você volta correndo, às vezes, que eu fico, meu Deus do céu! Não, então, ali foi um pouco. Mas muitos, eu não me firmei na lateral porque eu não marcava bem. Todo mundo falava, pô, não marca bem, ele é muito ofensivo, só que não marca. E só que durante a minha carreira, eu tive treinadores que foram me ensinando, eu fui observando, falando, pô, eu tenho que aprender pelo menos dar um combate, senão eu nunca vou ser um marcador que vai ficar roubando 20 bolas por jogo. Mas fechar o espaço, né, tirar um passe, isso conforme você vai jogando e você vai olhando, você vai A aprendendo. prática vai te ajudando. Isso, né? hoje eu corro muito menos para roubar uma bola do que eu correria com 18. Mas seus Eu ia ter números, mais fôlego. e curiosamente seus números melhoraram com relação a roubadas de bola, a combates. Curioso isso, né? Então, isso Já sabe é os a atalhos. experiência, Tem algum técnico, Everton? Hã? Que te ajudou assim nesse processo, que você lembre? Algum técnico nesse Ah, processo? foram todos, assim, todos os técnicos se te ajudam de alguma maneira. Ou você aprende o que fazer, ou você aprende o que não fazer. Você aprende o que dá certo e o que não dá. Então, eu acho que esse que é o melhor, né? Você aprender com tudo. Aquele que te pôs mais para jogar, com aquele que te pôs menos. Aí você vai aprender. Por que eu não joguei com esse cara? Tal. Às vezes é por uma marcação, às vezes é pelo estilo. Então, isso você tem que tentar aprender com qualquer situação, né? E no São Caetano, quando eu me firmei na meia, fui 2 anos, uns destaques da Série B como meia, novo, né, ainda. Tinha 19, 20, acho que com 21 eu voltei pro Corinthians. Eu voltei pro Corinthians com 21, ainda era novo e com a expectativa de jogar novamente na meia, na minha, onde tinha me destacado e tudo mais. Só que aí veio uma eliminação da Libertadores, e pressão novamente, e torcida e tudo mais. E sem oportunidade, não joguei nesses jogos. E vi que não ia ter oportunidade de novo. Então, falei com o empresário e eu já tinha outros, como eu fui bem na Série B, já tinha outros clubes bons da Série A que subiu, que me queria. E aí eu falei, não, conversei com o pessoal do Corinthians, eles me venderam, foi onde eu fui pro Coxa, né, pro Coritiba. E lá, 2 anos, o primeiro ano meio difícil, já cheguei num time muito encaixado. Nesse primeiro ano, a gente bateu o recorde de vitórias no ano, assim, no Guinness Book, né? Foram 24 triunfos seguidos. Então, Aquele time era um time bom e eu tinha acabado de chegar, então fica difícil entrar, né? Por mais que venha do Corinthians e tudo mais. Desculpa, foram os 2 anos com o Marcelo Oliveira. Isso, 2 anos com o Marcelo Oliveira, que a gente chegou os 2 anos na final da Copa do Brasil. E o primeiro eu não joguei tanto. Aí no segundo ano, eu também tem uma coincidência que a Marília gosta de falar. Ela citou essa semana. E realmente, ela foi morar comigo, a gente noivou, aí o pai dela liberou ela para ir morar comigo, depois que eu marquei o casamento. E eu tava naquela fase de não jogar tanto ainda, porque o time ainda vinha de uma sequência boa em 2012. Só que quando ela chegou, eu fiz 6 jogos, 6 gols seguidos. E no sexto eu virei titular.
Aí, porque isso teve clássico no meio, teve final do turno, e eu fiz gol e tudo mais. Então, ela foi um start ali pra... Um amuleto de sorte também, podemos Vocês dizer. Vocês sim. começaram a Não, namorar eu achei- quando? Pô, a gente começou novo, eu tava com... ia fazer 18 e ela tinha 17, né? Você sabia que era amor quando você olhou assim pra ela e falou assim, é amor, é a mãe dos Pô, meus filhos? a gente... Primeira vez que a gente ficou, já saí namorando ali, já. Pelo menos por mim, né? Não sei por ela. Mas por mim, a gente já, pô, deu um match ali e já me levou pra casa também, é meio ciumenta, né? Já estava numa festa, aí ela tinha que ir embora. Você vai embora comigo. Eu aproveitei a carona, porque a gente morava, tinha que subir morro e tudo mais. Aí o irmão dela já passou pra pegar ela. Falou, você não vai embora não? Eu falei, eu vou. Aí, não, te dá uma carona. Melhor, né? Falei, eu vou garantir aqui, né? Aí a gente já E você começou tava, ali. peraí, então isso quando você tava no Corinthians. Eu tava na base do Corinthians ainda. Pô, então vocês têm esse tempão. Foi aquela que você beija e volta pra casa com frio na barriga e falando, pô, Então, ali foi amor à primeira vista. Todas as decisões, então, da sua vida profissional como atleta, Tava ela junto. tava... Contigo, que Sim, massa. ela sempre foi ali meu pilar ali junto com minha mãe, meu pai, lógico, né? Mas ela tava sempre no meu lado, né? Até mais, né? Depois que fui morar, então tava no dia a dia, sentia as dores, às vezes mais que eu, né? Porque rede social e tudo mais, ela é desse mundo, né? Porque ela é publicitária, então a gente esperou ela se formar para poder marcar o casamento, para ela poder morar comigo. Então, tem toda uma trajetória ali. Então, ela viu eu começar, viu eu dar esse outro passo para tentar ver se ia ser profissional mesmo. Depois, consegui começar a subir, né, o degrau. Aí foi onde ela chegou comigo e ali a gente, até hoje, aí, agora com 2 filhos, né? Então, uma família, graças a Deus, aí. Resumo. Minha comadre, Não sou seu fã, minha comadre. Sou seu fã, minha comadre. Dona Marília. Total fã. Comprou na planta, meu irmão. Aham. Comprou na planta e hoje o imóvel está valorizado. Inclusive, curiosidade, eu vou aqui fazer justiça. Mandar um abraço para nossa querida Cláudia Calada. A gente tem o grupo de conteúdo e comunicação, a galera lá que se acompanha no dia a dia. E Dona Marília tem um verdadeiro fã-clube. Catarina, Cláudia Calado, Eric, nosso pericão também. Tem a galera que acompanha muito ela nas redes sociais e são fãs. E Cláudia Calado é a presidente do fã-clube de Dona Marília, a primeira dama, que a gente ainda vai falar mais aqui. Nosso bate-papo. História magnífica de amor entre Everton Ribeiro e Dona Marília. Inclusive, falando em magnífica, vamos falar de Magnífica Empório de Carnes. Você gosta de churrasco, Everton Ribeiro? É a comida preferida, que eu mais gosto é churrasco. E o Então, assunto é agora. Tá bem enquadrado. Bota a câmera de Everton de novo aí. Olha o que é que tá ali do lado dele, lá atrás. Magnífica Empório de Carnes, Festival de Picanha Magnífica, a maior variedade do corte mais tradicional do churrasco. Você que quer comprar aquela carne para o seu churrasco ou a proteína para o seu dia a dia, seja carne para churrasco, tem até carne de jacaré lá Carne na pra Magnífica. bife, o que Pra você bife. procurar. Tem galinha lá? Tem. Galinha Lá em vocês outro gostam. lugar, tem algumasinhas por Galinha aí. vocês gostam. Tem também carne de galinha, tem todos os tipos de proteína, seja para o seu churrasco ou para o dia a dia. Magnífico Empório de Carne. Não entendi a risada, não entendi. Eu gosto quando fala de galinha, de cocó. Magnífica Avenida Pinto de Aguiar, sentido Orla. Você vá lá, pegue as carnes para o seu churrasco ou para o seu dia a dia. E também tem a opção do delivery. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui no rodapé da página e conheça o trabalho da Magnífica. Lembrando que é a qualidade Canaã Alimentos. Um grande abraço ao meu amigo Evilásio Souza e toda a galera da Canaã. E logicamente que no final vai ter surpresa aqui para o nosso convidado sobre Você a esqueceu uma Magnífica. coisa. O que, meu irmão? Falar de seu melhor amigão. Paulo Henrique, você que quer fazer aquele kit churrasco, final de semana, pô, juntei eu mais 10 parceiros, vai ter o baba e depois vai ter o churrasco. Junta, fala com Paulo Henrique lá na Magnífica. Ele vai fazer um kit churrasco para você. É para quantas pessoas? 5, 10, 20 pessoas? Ele vai elaborar o kit com a quantidade perfeita. Depois você só faz o ratatá com a galera. Ó, ficou tanto para cada um. E você vai ter as melhores carnes de Salvador, quiçá do Nordeste, quiçá do Brasil, para o seu churrasco com precinho na conta. Você né? já chamou meu 10 pra algum churrasco com você na vida?
Rapaz, Ele já te chamou para ainda algum não tive, churrasco? Não ainda não chamou, tive né? essa oportunidade. Já eu não. faço. Eu gosto de fazer, mas aí você pega esse É assim, pô, é assim. carne Você aí da tá falando Magnífico que e eu leva. faço com ele só. Assim é que a gente conquista as coisas, rapaz. Rapaz, eu fui lhe sacanear e você ganhou um churrasco aqui Nós, agora. né, amigo? Aqui é grupo, aqui É é sempre mesmo? grupo. Somos de Mas, ó, grupo. bora trabalhar. Eu Vá. tô nervoso, churrasco. Vai. Ai, eu tô nervoso. Não, sim, vamos continuar, que a gente está fazendo a sua linha do tempo e está sendo legal porque a gente está conseguindo tocar em alguns pontos no decorrer. A gente passou agora Corinthians, Coritiba. Na sequência, o que é que cada clube te trouxe de aprendizado, de vivências nesse período por onde você passou? Então, aí o Coritiba, entrando novamente nesse o que foi bom e o que foi ruim. O bom foi a resiliência de poder não estar jogando muito e depois engatar uma sequência e virar uma das peças-chave, assim, um dos destaques, né, na verdade, do clube, assim, no ano. Você acha que foi o momento que foi a sua afirmação que a partir de agora eu sou uma realidade para o futebol? Sim, eu acho que ali eu me firmei, né? Com que idade mesmo? Você, no segundo, na segunda temporada no Coxa? Tinha 22, eu acho. Isso, só pegando esse gancho, desculpa até a interrupção, para a gente falar, inclusive, com muitos, com nossa torcida, com relação a atletas da base que às vezes sobem. O moleque tem uma oportunidade com 17, 18 anos, mas não está pronto. E aí vai virar depois com 22 anos, como foi o seu caso, só para a gente ter esse parâmetro. Imagine se lá atrás as pessoas falassem Everton Ribeiro, não, esse moleque não presta não, 17 anos, subiu, não deu certo. Só para a gente falar um pouquinho sobre paciência com atletas da base, mas pode continuar, por favor. Mas, imagina não, eles falaram, né? Lógico que falaram. Imagine mas se você se isso, deixasse abater por isso. Só que, como eu falei, né? Tem o tempo. Eu aprendi, sim, com experiência própria e por isso que eu hoje não julgo mais, assim, os que vingam com 17, 16, 18 são as exceções, são os extra classe, são os que estão à frente do tempo, assim, deles, né? Porque é difícil, é uma transição, a força, a velocidade é diferente, então às vezes tem que ter um pouco de paciência, às vezes o próprio, eu vi esses dias, né? Eu achei incrível isso, Yamal, Sim. de um ano para o outro, cresceu 10 centímetros. Tinha 1,71, acho que, e foi para 1,81. É muita diferença, assim. E ele já era bom, né? E agora tá melhor ainda, mais alto, mais rápido, mais forte. Então, imagine, e ele tem o quê? 18? 18, 19, alguma coisa assim. Faz 18 agora. Não, ele acabou de fazer 18, isso. Então, é uma fase de maturação, só que ele é uma exceção, né? Ele é um fenômeno. Neymar, como o Neymar era um fenômeno. Então, tem esses altos e baixos ainda, vai ter. Então, a gente não pode queimar ou deixar de lado um menino que está ali se conhecendo, está conhecendo o que ele faz de melhor. Sempre falo para os meninos, você tem que saber o que você faz de bom e que você não é tão bom, para você poder potencializar o que você tem de melhor no jogo. Se eu chuto bem, eu vou chutar mais. Se eu passo bem, eu vou passar mais. Ou, se eu não chuto tão bem, vou treinar mais ali para aprimorar. Então, foi o que eu fiz no Coritiba. A resiliência de poder estar ali, ter essa afirmação. E o não tão bom foi não jogar, né? O primeiro ano, joguei menos, mas tive bons números, assim. Infelizmente não joguei a final da Copa do Brasil, estava naquela ansiedade, mas não joguei. Mas no outro ano chegamos, como falei, ajudei muito até a chegada lá da final. Foi ali que eu conheci não vou falar não, que é de juiz, então é melhor ficar quieto. Mas ali eu conheci alguns juízes aí nessa caminhada, que até hoje está apitando aí, e às vezes uma coisa que me tira do sério é juiz. É mesmo? Tamo junto, Capita, tamo junto. Mas faz parte, eles também podem errar, Sem né? citar nomes, Capita, vá só pra dar uma hypada no meu programa. Não, esse corte vai... Não, esse corte é muito polêmico. polêmico. É muito polêmico. Eu evitaria. Misericórdia. Não, mas a gente também tem que entender o juiz, né? A gente é chato também, às vezes. Às vezes não. Várias vezes, assim, a gente reclama muito e tal. Eles fazem a parte deles pra gente reclamar, mas a gente também... Às vezes pega no pé deles também muito. Um corte então... curioso pra mim aqui agora. Como é essa relação com o juiz? Tem juízes que
Você por ser capitão, é o porta-voz muitas vezes. Tem juízes que metem uma perna, às vezes, não vem falar comigo não, e tem outros que são mais educados. Como é essa relação com o juiz? Tem alguma história curiosa, assim, com algum juiz de, sei lá, algo engraçado ou algo que você não curtiu tanto? Vou contar uma boa, né? De razões, deixa pra lá. Pô, eu chamo ele de Vin Diesel, né? Jean-Pierre. O Jean-Pierre. Pô, ele é um cara, sim, acho um bom árbitro. E ele é da resenha no jogo, ele sabe levar bem, assim. Tanto que você não vê os caras em cima dele o tempo todo, porque você vai falar com ele, pô. Uma vez, a gente jogando contra o Atlético Mineiro. A gente tava ganhando de 1-0 e tal. Eu tinha feito o gol. Aí teve um lance que eu carreguei a bola, carreguei. Quando eu fui chutar assim, o cara deu o carrinho e tirou a bola. Eu virei pra ele, pô, foi pênalti ali. Pô, tá chato, hein? Por que você não chutou logo, pô? Define logo a jogada. Me ensinando, né? Falei, define logo, eu não teria nem o carrinho. Eu falei, aí eu comecei a dar risada, né? E falei, é verdade, se eu chutasse, não tinha o carrinho. Aí depois, no mesmo jogo, o Diego, o Capita, né? O 10, Diego Ribas. Ele foi assim, sofreu uma falta, começou a reclamar muito com ele e tal. Ele falou, ô Diego, tá ficando velho, tá ficando chato, hein? Pô, isso aqui. Aí já quebra o cara, sabe? Tipo, o cara não vai ficar reclamando o tempo todo. Aí o Diego, vai pra lá, o careca, não sei o quê. Aí fica na resenha, então, muito também conta como o juiz conduz o jogo. Tem muitos aí que eu me dou bem, assim, pô, o Daronco, ele leva bem no jogo, assim, a gente reclama, mas ele fala, já acaba, então... Fora que ele parece com o Rafael, né? E é forte, fora que ele é um Daronquinho aqui, né? Você tinha que tocar nesse assunto. Porque torna mais afetuoso. Então tem o Klaus, o próprio Klaus também, assim, eu me dou bem. Então tem alguns que você vai conversar, tem outros que nem... Você fala assim, parece que tá falando com uma porta. Que só... por que marcou a falta? Não fala nada, ou... Também, às vezes, não tem que falar, né? A gente tem que Tem saber... coisa que não pode falar, que não pode falar de jeito nenhum. O quê? Com o juiz, que é proibido. Xingar o cara. Xingar ele, né? Mandar xingar ele pra ele na lugar. cara dele, assim, aí é falta de respeito e o cara é uma autoridade ali, né? Querendo ou não, uma autoridade que a gente tem que respeitar. Mas às vezes dá pra fazer leitura labial, vocês estão sempre xingando, pô. Quanto é que ele... Mas às vezes você xinga Uma coisa é você xingar, outra coisa é você chegar na cara do cara. Por isso que muitas vezes... Xinga pro chão, xinga pro alto. O Bandeira dedura alguém no banco de reserva que falou alguma coisa, ele vai lá e... É difícil. Essa é uma relação ali de amor e ódio que ao mesmo tempo que ele tá... Às vezes ele pode errar a seu favor, ele também vai errar contra e não tem muito o que fazer, né? Porque, como você falou, eu também sou desses que pega no pé de arbitragem, mas a gente tem que lembrar que é um ser humano ali fazendo... Vai errar, vai acertar, é um debate muito mais amplo, falar de profissionalização de arbitragem, mas enfim, seguindo a linha do tempo, Cruzeiro. Só não erre contra meu Bahia, pô. Por favor. É difícil. Então, aí, pô, fiz um segundo ano no Curitiba muito bom. Pô, aí apareceu o Marcelo Oliveira, saiu do Cruzeiro, ou saiu do Coxa, e já estava encaminhado para lá, só que eu já tinha conversas com o Cruzeiro, né? No final da temporada eles já queriam e tal. Isso ajudou. Uniu o útil ao agradável lá. Você só conheceu ele no Curitiba, né? No Curitiba. Eu já tinha jogado com o genro dele. Eu conheci uma vez no almoço lá, em São Caetano. Eu joguei com o genro dele. Eu falo que ele ganhou dinheiro por causa de mim, que eu dava muito passe para ele. Aí eu conheci o Marcelo Oliveira um ano antes de ir pro Curitiba. E depois a gente foi junto pro Cruzeiro e lá já tinha me firmado como profissional, mas eu acho que no Cruzeiro, onde nacionalmente, com os 2 títulos brasileiros, sendo o melhor do campeonato nos 2 anos seguidos. Que time absurdo. Foi a minha primeira convocação. Então ali foi eu acho que eu pulei uma prateleira, né, de consolidar no futebol, como consolidar como um dos destaques assim do Campeonato Brasileiro. Então ali foi difícil ter uma coisa ruim ali no Cruzeiro. Não necessariamente. Sim, o que mais te marcou naquela passagem? Marcou assim? Ali que eu aprendi. Ali, na verdade, foi onde eu aprendi
com os campeões, assim, a vontade de vencer cada vez mais. Ali eu era novo, né? A gente estava ainda eu, Goulart, Egídio, buscando o seu espaço assim de destaque, mas já produzindo muito bem e juntou com os campeões mais velhos, assim, mais experientes. E eu vi que essa mescla dá muito certo, porque eu aprendi muito ali com o Tinga, Dagoberto, Borges, Fábio, depois chegou o Júlio Batista. Então, o próprio Henrique também, caras assim, campeões, que todo treino era a vida ali. A gente tinha que deixar a vida. Até o Bobinho, o Tinga, chama ele de Tingueta, né? Ele falou, ó, a gente brincava muito no Bobinho e tal, errava e tal. Ele, faz o seguinte, vamos brincar de acertar. O bobo são os 3 ali, vamos brincar de acertar, que a gente brinca, mas tá acertando. E isso ficou na minha cabeça. Falei, tem que sempre brincar de acertar. Mesmo na brincadeira, a gente vai aprimorando. E fazer academia, se ligar na parte de alimentação, foi onde eu comecei a aprender o que é proteína, o que é carboidrato, o que tem que fazer, o que tem que comer para jogar, tá com mais energia para jogar. Então, acho que e essa vontade a ser um atleta. Foi aprender onde ser um atleta profissional na palavra mesmo, né? E ganhar, porque a gente ganhou uma vez e ganhar uma vez, sim. Depois disso eu ouvi do Domenech. Ganhar, qualquer um pode ganhar, sim. É difícil, mas é alcançável. Mas ganhar de novo, que é o... Se manter no topo, né? Que é o difícil. Não é todo mundo que ganha e tem que fazer um pouquinho a mais para ganhar de novo. Porque se fizer a mesma coisa, não vai ganhar. Porque o outro vai se preparar melhor para ganhar de você. Então, ali, o Borges falava isso para mim, o Tinga falava isso, Dagoberto. Então, esses caras formou a gente ali como profissionais, né? Então, essa mescla de jovens querendo o seu lugar de destaque, com os mais experientes que são campeões e sabem o caminho, deu muito certo. E tanto que a gente foi 2 vezes campeões brasileiro e campeão estadual também. Então, foi uma passagem de muito ganho para mim, assim, na minha carreira. Um parêntese, você falou aí muito dessa questão dessa mescla com atletas campeões e atletas jovens. Você tocou num ponto que me chama a atenção. Competitividade nos treinamentos. Eu estou no clube no Bahia há 6 anos e eu acho que esse grupo é o grupo mais competitivo que eu já vi no dia a dia. Às vezes a gente faz algumas postagens em rede social, daquela gozação que Caio faz com Gilberto, com Jean, você também vai no bolo, que ninguém quer perder. Qual a importância disso, Everton? Porque muitas vezes pode parecer até um tom de brincadeira, mas do dia a dia, porque eu nunca vi um treinamento, e eu acho que o Rogério meio que estimula isso em vocês, que não seja um treinamento técnico ou tático, sempre tem um objetivo, sempre tem um vencedor e um ganhador. Qual a importância disso no dia a dia, de todo dia o treinamento ter que ter um vencedor? Todo dia o treinamento tem que ter um perdedor, até essa gozação, que muitas vezes é na brincadeira, mas a gente vê sempre o treino competitivo. Nunca tem aquele treino meio assim, meio assim. A importância disso, pegando como gancho, que você citou o caso de Tinga, que até no Bobinho ele falava, vamos brincar de acertar. A importância disso no dia a dia para construir um time campeão. Pô, acho que o treino é a base. Você só vai jogar bem se você se preparar bem, se sentir preparado, se sentir pronto. E isso é no dia a dia, né, que você ganha. E ter jogadores assim que estimulam isso, o próprio técnico que gosta dessa competitividade no treino, ninguém se machuca primeiro, porque quando você vai forte, eu vou forte, você vai forte, a gente vai trombar, ligado, né? Mas não vai se machucar, porque a gente está sendo leal, a gente está indo na bola, vai trombar, vai cair um para lá, um vai ficar nervoso, vai dar uma discussão às vezes, mas vai ver que não é maldade. E quando você vai forte, você está preparado, está ligado, você não vai virar um pé facilmente, não vai virar um joelho ou cair de mau jeito, porque você está ligado, está pronto para a trombada, né? Então, isso a gente leva pro jogo. Muitas vezes a gente está no vestiário, a gente, não ganha um jogo, não sei o que, a gente se cobra. Por que a gente não combateu como a gente combate no treino? Se a gente é tão competitivo no treino, tem que levar pro jogo. E isso vai fazendo ter essa mentalidade de estar melhorando
levar pro jogo, ganhar e querer ganhar o próximo jogo, porque, querendo ou não, já passou. Tudo que a gente fez vale até começar o próximo jogo. Então, tem que fazer novamente sempre, né? É isso que é o alto nível. No dia a dia é aquela velha história, né? Treino é jogo e jogo é guerra. Lembrando pra galera que tá chegando aqui agora, Unaqui Kombucha, patrocinador oficial do Esquadrão de Aço. Você que não conhece as kombuchas Unaqui, conheça. Inclusive, muita gente pergunta, Rafa, onde é que eu posso comprar as kombuchas Unaqui? Aponta o QR Code, a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui embaixo de meu amigo Tripa, que lá você nesse link vai ter acesso à parte onde comprar. Você vai saber onde comprar. Inclusive, você que é lojista, tem um mercadinho, tem um mercado, uma grande rede, quer saber como adquirir as kombuchas para poder vender no seu estabelecimento? Todas as informações disponíveis aqui. Só a clicar kombucha. aí? Hã? Só clicar? Mandar a câmera ali, ó, a câmera do celular ali, já foi. Kombucha Unaqui, bebida leve, natural, fermentada e cheia de benefícios para a saúde, feita por gente da nossa terra. Lembrando que é uma marca da Bahia, então fortaleça quem nos fortalece, conheça as kombuchas Unaqui. Você me falou sempre que você estava aprendendo, que estava criando maturidade, que estava crescendo, tanto. 2014 vem e você é um arraso em 2014. Não tinha um ser humano gostava de futebol no Brasil que não queria ver Everton Ribeiro jogando no seu clube. Ele estava destruindo. Dos grandes gols antológicos do Brasil, tem aquele gol em cima do Flamengo, o Felipe no gol, parado, sem saber o que fazer, você com aquele ódio máximo no pé esquerdo, golaço, golaço, golaço. Eu tava vendo aquele jogo aquele dia e eu lembro que eu ficava com a mão na cabeça assim, meu Deus. Depois disso tudo que aconteceu, você, enfim, em 2014, olhou e falou, eu sou um grande jogador de futebol do Brasil, eu sou um craque de bola mesmo. Depois dali as coisas caminharam ou ainda tinha dúvida na cabeça que pudesse ser isso mesmo? Não, ali eu comecei, assim, a ter mais autoconfiança, né? Eu tive muito mais jovem, assim, eu sempre achava que o outro era melhor que eu. Mesmo assim, eu sei jogar, sei fazer as coisas, mas sempre olhava, o outro meio ali é melhor que eu, tal. O outro cara ali é melhor que eu. E às vezes isso pode ter me prejudicado um pouco também. Ter essa... Não ter essa autoconfiança de poder falar, não, eu sou bom, eu sei o que eu vou fazer. Ele pode ser bom, mas a gente vai disputar. Vai disputar a posição, vai disputar quem é o melhor. E isso acho que eu aprendi só com o tempo, né? Quando eu fui ver, faço isso aqui legal, Isso aqui tem cara que não faz, eu faço. Isso aqui... E aí eu fui criando essa maturidade, fui e gostando, né? De estar em destaque, gostando de ajudar, de estar jogando cada vez mais. E quando eu comecei a pegar isso, eu falei, agora eu quero chegar na seleção. Aí botei como objetivo. Antes eu não tinha tinha o sonho... Não. Tinha um sonho, mas não via como algo palpável. Eu não via como algo palpável. Eu via muito longe. Era um sonho de criança. Assistir a Copa do Mundo, fazia bandeirinha, pintava a rua e tal. Era um sonho, acho que de qualquer moleque. Só que não via assim, eu não conseguia me enxergar olhando pra vestindo a camisa da seleção. Mas aí depois que eu ganhei, comecei a jogar bem. Imaginar ir numa Copa do Mundo, então... Não, isso aí era o sonho distantérrimo, assim, mas depois foi ficando mais próximo, né? Eu acho que conforme você vai crescendo, vai alcançando outras coisas, você também vai sonhando mais alto. Você vai sonhando mais. E vai chegando mais perto e, graças a Deus, alcancei meus sonhos, né? Chegar à seleção, depois jogar uma Copa do Mundo. Então, passo a passo, né? Nunca fui de pensar muito longe. Penso mais no curto prazo, o que eu tenho que fazer amanhã, o que eu tenho que fazer para melhorar. E aí a gente vai chegando e vai sonhando. A última do terço, para terminar, é porque eu lembrei agora. Você falou que tem coisa que só eu faço. Caio Alexandre, quando veio aqui, falou que você tem um drible de costas que ele não vem em lugar nenhum. Você tá protegendo a bola de costas. E depois que ele falou isso, eu comecei a ficar doido de jogo, de ficar observando isso seu. Você fez isso no último jogo agora mesmo, contra o Fluminense, que eu fiquei, meu Jesus Cristo.